como a fábula infantil dos três porquinhos fala decididamente de que não se pode sacanear a lei do karma. Essa história já foi readaptada por muitos autores, inclusive Disney, que era o iniciado, colocou na cinematografia porque ele sabia qual é os conteúdos adequados para o desenvolvimento interno das crianças, que é a única esperança. Vamos falar aqui de um entrelaçamento nunca feito de muitos assuntos. Ah, mas o que tem a ver com a historinha dos três porquinhos? Você vai ver. Perceba, a história citada, trazida aqui, ela fala do quê? Temos três irmãos. Esses três porquinhos são exclusivamente representados como animais bípedes, com certo raciocínio, representando diretamente a nossa condição humana hoje. O que é ser humano? É ser um animal racional. Nada além disso. Não é nada excepcional. É parte de uma escala. É parte da evolução, digamos assim. Temos três, vejam, os três são porquinhos, bípedes racionais. Mas se três são porquinhos, por que eles não funcionam igual? Porque no universo temos as personalidades do próprio universo. Em cada reino, a própria ciência fala, temos as famílias. O que é família? É afinidade. Afinidade de quê? De comportamento, pensamento, sentimento. Por isso que estão na mesma família. Não é porque aquilo ali é uma família definitiva. O que acontece na historinha que pode ser relacionado ao sentido oculto das coisas? Três porquinhos da mesma espécie, um tem preguiça e constrói uma casinha de palha. O outro se esforçou um pouquinho e constrói uma de madeira. O último, pouco mais perspicaz, entende a sua condição e tenta proteger o seu latifúndio com materiais mais resistentes, com tijolos. Existe a figura de um lobo. Veja, o lobo também é do reino animal, também é bípede na história. E também é racional, ele é inteligente no suposto dito mal. O que é mal? Mal é aquilo que pode prejudicar o social. Por isso que o que você faz em sociedade importa para todo o meio mais do que você faz individualmente. Então ele é visto como mal porque ele prejudica três, em benefício próprio. Por quê? Porque ele quer devorá-los. Inclusive ainda esse lobo ele é apresentado em outra história de outro autor em que ele devora a vovozinha. Ou seja, é o sentido da matéria, do pó ao pó. E nós vamos chegar lá e você vai fazendo links. Por quê? Porque temos que ter a paciência, vejam, de um bom jardineiro. O jardineiro, para endireitar uma planta, ele o endireita com cuidado para não quebrá-la. Todo bom jardineiro sabe disso. Aí que vamos entender por que certas coisas que a gente vem trazer à tona de forma narrativa só funcionará com alguns. Evolução, infelizmente, não é para todos, não é uma imposição. Muitos não evoluem. Por quê? Para servir de base para aqueles que se destacam. E se destacam por automeritocracia, por esforços mesmo. E a historinha conecta
diretamente com essa visão de que o esforço faz o profissional. Mas, quando o lobo, que é lobo, vamos representar assim o lobo como a lei kármica, é a lei do movimento, ação e reação. Existe uma ação. A reação é que vai definir se isso vai ser um problema ou não. Isso chega à historinha e demonstra com excelência. Um usou o tempo para outras coisas e construiu uma residência precária. O lobo sopra, a ação sopra, como acontece com os eventos naturais, o vento. Ele constrói num lugar inadequado, porque não somos nada intuitivos, nós somos animais racionais, como na historinha. Sua casa é retirada do local pelo sopro brando do lobo. Esse aqui vai até o segundo irmão. Conecte isso com o nosso sentido de humanidade, a família real. Ele vai lá, se une a ele, mas a casa daquele segundo também não resiste. Somente a casa do terceiro irmão. Eles ficam muito felizes, porque agora é força-tarefa. Quanto mais, nesse sentido, mais força. Mas o que acontece que ainda não resolve o sentido da ação sobre a reação? Agora eles estão protegidos dentro de uma estrutura mais firme, mas não conseguem sair. Isso não muda a realidade de que o lobo lá ainda está a existir. Porque lobos existem. São personalidades de tudo que existe. O que acontece? Agora eles ficam presos dentro da casa e sua alegria é momentânea. Porque vai chegar uma hora que eles vão precisar se externar daquela proteção para se alimentar, porque nada vai brotar lá. Eles precisam interagir com o meio. Aí vamos entrar nas doenças. Percebo, doença não é transtorno. Tanto que agora, há alguns anos, foi construída, foi editada uma cartilha em que todas as doenças mentais mudaram de nomenclatura para transtorno. Tem um problema muito grave e sério em que um transtorno ele não pode ser definido, ele só pode ser dado um nome. É como nós. Quando você se dirige, veja, isso se relaciona ao tratamento. Tratamento é apenas você se dirigir a algo e colocar um rótulo. Você chama uma pessoa de, vamos dizer, de João. Digamos que João quer dizer luz de Deus. Há muitos Joões, vejam, os nomes próprios que a gente dá para as próprias pessoas. Você pode dar para um João, e João pode querer dizer, vamos dizer, que seja a luz de Deus. E ter um João que é assassino. Pode ter um João bom ou mau. Então o nome não define quem é João. Ah, mas ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é juiz, ele é advogado, ele é atleta, ele tem ampla força, ampla resistência, ganhou o recorde, o Guinness, um ótimo ator. Isso não define quem é João. Não se está nem mesmo apresentando a sua condição humana, como ele funciona biologicamente. E falando em biológico, uma doença para ser doença, ela precisa de um marcador biológico. Aí que vocês vão ver que doenças não existem de forma psíquica num corpo físico. Vou explicar. Por exemplo, se você tem um traço falciforme, tem um filho, meu filho mais velho tem esse traço, eu fui acompanhar os médicos e tem
um marcador biológico real, constatável, não presumido, em que as células aparecem de formas quadriculares, não padronizadas como um ser humano com as suas formas normais. E isso é doença. Doença é algo do corpo físico. Por isso que quem toma corpo físico está num karma de experimentar com sua consciência, ou baixa ou alta, isso que se chama doença. Mas as doenças físicas podem sim serem remediadas com componentes físicos. Mas uma doença psíquica, ela não é física. Por isso que agora a própria ciência está tendo cuidado de transformar isso em transtorno. Só que eu dar um nome de transtorno, por exemplo, TDAH, eu fico preso naquilo. Ah, tudo bem, eu tenho esse transtorno. Ah, e agora eu sei o que eu tenho, mas eu não sei a causa. Porque não há como resolver algo físico estando no mesmo nível. É como uma criança tentar ajudar outra. Ou você está morando na Terra e você querer resolver um problema de outro planeta. É humanamente impossível. E a gente não entende. A gente se basta com teorias, com simplesmente conveniências. Ah, agora eu sei. Mas como é que se sai disso? Como é causado e como se resolve? Aqui no sul está acontecendo eventos climáticos nunca ditos, nunca vistos, perdão. Até tinha uma escola no Brasil que dizia que o sul ia afundar, uma escola iniciática. Ela se esquece que também o norte vai afundar e tudo que tem água pode afundar. É isso que o médico da mente, esses psicoclínicos, fazem. Eles pegam um, dois, três, se comportam mais ou menos de uma mesma maneira, então eles, vamos dizer, taxam um nome para uma coisa que não é doença a nível físico, e sim transtorno. Vejam que tratar não é curar. Ah, mas há tratamento. Há tratamento. Se você faz qualquer coisa que se torna crônico e você tem que passar uma vida toda tratando, alguém está se enganando ou te enganando. E por que acontece de o ser humano vem e só o que sobra de seu corpo são os ossos? Porque os ossos é a prova, os restos mortais é a prova de que a matéria só pode percorrer a matéria. Ela não pertence a outra graduação ou outro lugar. Matéria é matéria e ela está contada. Não, por isso que acontece, inclusive, de intervenções hiperfísicas, metafísicas, de algumas inteligências, quando estamos intervindo no meio, porque não há reservas. A gente pensa sempre vai ter ar, água, os elementos, sempre vai ter terra. Não vai. E você não vai resolver, por exemplo, estando na Terra, vamos dizer que um imenso objeto sideral vai bater na Lua. Você não tem como ir lá resolver, porque você está aqui na Terra. E mal porcamente, há a possibilidade de nós defendermos aonde estamos. Lá é a história do porquinho. Se você se lacrasse hermeticamente, defendendo-se de todas as hostes do meio, você ficaria preso na própria roupa e morreria igual. Esse é o sentido da matéria, da impermanência à impermanência. Aí vemos esse símbolo. Esse símbolo, ele não quer dizer perigo, só se o sexo for perigo, porque isso aqui
é tornar-se um através do sexo. São dois ossos e tudo mais. O que acontece? Qual é o sentido disso? Movimentos ósseos fazem o ato sexual ser algo útil. Dois seres sólidos praticam o ato sexual e depois terminam assim. Volta-se ao osso, novamente ao fóssil. Inclusive, tudo que tem fóssil é prova de que teve corpo físico. Por que não encontramos fósseis dos Atlantes, dos Lemurianos, dos Hiperbóreos e dos plasmáticos, perdão? Porque eles não eram físicos. Aí que nós vamos entrar que tem coisas que não podem ser resolvidas no plano físico. Só podem ser cogitadas através da fé ou da evidência ou vivência. Então, o osso está aqui representando justamente o sentido do elemento terra, que é onde estamos vivendo com o corpo físico. O que a terra é? A terra, ela pode, num sentido positivo, ser algo, uma conotação de convicção, mas também de inércia, de não mudar. E a terra só modifica, ela só se movimenta com a ação de um elemento superior a ela, que é as águas. A gente vê aí nas inundações que está acontecendo agora no sul e no centro-oeste, em Espírito Santo. Mas uma coisa muito interessante que a gente vê, agora linkando novamente com a história dos três porquinhos, o problema não é a ação. O problema não é o problema. O problema é como reagimos aos problemas. Eu vi nos noticiários os adultos, né, naquele caos mental de como vão resolver, que perderam tudo, tudo alagou, né, na situação vigente, e as crianças, né, nos acolhimentos, né, nas escolas públicas, ali que estavam recebendo esses desalojados, as crianças brincando e arranjando amizade. Aqui tem uma foto de crianças do Espírito Santo, Brasil, em que estão de boa. Agora, tem como pegar um adulto e colocar uma vacina de infância? Não, porque adulto funciona de uma forma, é um preço para isso. E a criança funciona como criança. É como lá a historinha do lobo mau. Não há como extinguir lobos. Há como reagir a lobos, mas mesmo assim, quando você achar que está resolvendo, você está lacrado na solução. Paz reverencial a todos.